Sabe quando você começa a rir e não para mais? Na Tanzânia, em 1962, houve um surto de histeria coletiva. Eu vou contar essa história estranha agora para você. Olá, para você que me assiste de qualquer canto, qualquer tela, eu sou Davidson TV, tô aqui para contar a história do riso na Tanzânia. Pode parecer até piada o que eu vou contar, entendeu? Trocadilho, riso, risada, piada. Tá bom. Mas só que aconteceu sério lá. No dia 30 de janeiro de 1962, 3 meninas simplesmente começaram a rir no internato lá em Carracha. Não sei se é assim que fala, mas vai ficar assim. Um vilarejo lá na Tanzânia. As risadas logo tomaram 95 das 159 alunas da escola, que fechou a porta para evitar tumultos. O internato só voltou a abrir no dia 21 de janeiro e foi novamente fechado por quê? Porque o ataque de risos de novo contaminou 57 garotas. Os surtos das gargalhadas duravam várias horas e em algumas ocasiões se repetiam 4 vezes. Houve casos ainda que o sintoma de histeria coletiva duravam 16 dias seguidos. Não bastasse essa histeria coletiva em um lugar, ela migrou para outra cidade, e a vila onde moravam ali pais de diversas meninas do internato e mais de 200 dos 10 mil habitantes da cidade também sofreram um ataque de riso. Já em junho, uma outra escola nas imediações ali da cidade também foi contaminada e teve que fechar porque 48 das 158 alunas riam sem parar. E a praga se espalhou como um fogo na pradaria. Presta atenção, o ataque do riso só parou em junho de 1964, 2 anos depois que o ataque começou. A epidemia só acabou quando a cidade decidiu fazer uma quarentena, colocar todo mundo de casa, trancar todo mundo, e aí sim passou o surto de gargalhada compulsiva. E o mais interessante é que esse surto de gargalhadas, eles iam se espalhando por camadas, vamos dizer assim. Primeiro nos adolescentes que estudavam nas escolas cristãs, depois atingia as mães e também parentes do sexo feminino. Pais, policiais e professores não foram contaminadas, só as mulheres foram afetadas aí com as risadas. E aí abriu-se uma investigação ali para ver o que teria realmente ocorrido. E aí comentam na possibilidade de uma reação tóxica ou um surto de encefalite. Os resultados para tudo isso foi negativo e aí concluiu-se que as risadas teve origem psicogênica ou de forma histérica se espalhou ali. E aí, segundo um especialista, o Robert Provine, ele disse que essa risada contagiosa sem controle da gente desafia a hipótese de que somos criaturas racionais no controle pleno e consciente das nossas mentes. Ou seja, ele está chamando a gente de irracional, porque se a gente não consegue controlar uma risada, tá difícil. E essa histeria coletiva chega até no reino animal. Sabe quando um cachorro late e os outros latem em seguida e ninguém consegue mais parar e os cachorros não calam mais a boca? É desse jeito que esse também cientista também classifica essa histeria coletiva. E também coloca os pássaros nisso também, que quando um começa a cantar, o líder ali começa a cantar, a piar, e aí todos os restantes também faz. Assim também como o bocejo e o choro também são contagiantes. Tô aqui para contar uma história de muito tempo atrás na cidade de São Paulo, foi no Cine Oberdan, e eu vou contar essa história para você sobre um incêndio que dizem que aconteceu, que dizem que não aconteceu, mas que acabou cometendo uma tragédia lá na cidade de São Paulo. Era abril de 1938, e aí, durante uma sessão de cinema lá, o pessoal tava tranquilo assistindo lá o filme. Essa história toda acabou de uma forma trágica e de uma forma bem assustadora. Segundo relatos das pessoas que estavam lá assistindo o filme, um pânico tomou conta em uma das salas do cinema por conta de um grito de fogo. No entanto, nunca houve fogo em lugar nenhum. Muitos atribuíram o ocorrido a um certo momento do filme em que 2 aviões se chocavam e o que teria motivado o grito das pessoas ali que estavam assistindo o filme. Mesmo sem sinais de fumaça, a sala lotada de crianças foi invadida por uma histeria coletiva, todo mundo levantou e aí as pessoas começaram a ser pisoteadas. E o resultado disso foi mais de 30 mortos. A versão da polícia é um pouco diferente, mas não muda ainda a desproporção desse fato desastroso que aconteceu lá em São Paulo. Segundo a conclusão da investigação da polícia, uma das crianças sentiu uma forte dor de barriga durante o filme e, após diversas tentativas de encontrar o lanterninha, o menino resolveu sair do cinema e ir sozinho no banheiro no meio do escuro. Embora ele não tenha conseguido chegar ao destino a tempo, o jovem,
que acabou fazendo as suas necessidades ali no caminho, seguiu para o banheiro e então resolveu fazer um tipo de tocha para visualizar o ambiente. Ou seja, a criança foi no banheiro, ele falou, não tenho que voltar para a sala, mas está escuro. O que eu vou fazer? Vou enrolar um monte de papel aqui, vou fazer uma tocha com fogo e vou voltar com essa tocha tranquilamente para o cinema. Afinal, isso é normal, a gente andar com uma tocha no meio do cinema. Vendo a pilha de jornais, ele resolveu fazer um tipo de tocha para poder ali enxergar no ambiente que estava escuro. Ele então teria gritado, o que teria gerado todo o pânico no local e as pessoas começaram a ser pisoteadas e acabaram 30 pessoas morrendo. O incêndio nunca existiu no cinema, mas as consequências aniquilaram famílias inteiras. Imagina você estar no cinema tranquilo, não conseguir enxergar nada e fazer um fuzuê todo e falar de incêndio de fogo que nunca existiu e acabou matando 30 pessoas. História bizarra, não? Outra história bem bizarra que aconteceu um tempo atrás, lá em 1938, foi a Guerra dos Mundos na rádio. Vou te explicar o que aconteceu agora. Provável que essa seja a história de histeria de maior proporção que existiu no mundo. Tudo isso foi transmitido pela rádio Columbia Broadcasting System, no entanto não foi recebida de forma esperada. Tava passando ali um programa normal na rádio, dirigido e narrado por Orson Welles, e alguns ouvintes não sabiam que a narração ela se tratava de uma leitura de uma peça de ficção. E ao ligarem o rádio no meio da transmissão, muitas pessoas acreditavam que aquilo realmente se tratava de um boletim de notícias. No fim da tarde, o que era apenas uma história de ficção, um pedaço de um trecho de uma história de teatro, havia se tornado uma realidade. Milhares de pessoas tomaram as ruas das cidades como Nova York e Nova Jersey e o pânico com a suposta guerra havia começado. A polícia levou horas para acabar com a confusão que virou noticiário no mundo inteiro. Outra história bizarra aconteceu em 2010, lá em Paris. Um homem estava lá deitado, dormindo, levantou nu, pelado, do jeito que ele estava no meio da noite para esquentar uma mamadeira para o seu filho, que foi confundido pela esposa como o próprio diabo. Ao ver o marido tentando dar uma mamadeira para o filho lá à noite, ela começou a gritar por socorro, chamando o homem de diabo. A irmã dele ouviu os gritos, feriu a mão do rapaz com uma faca e outras 10 pessoas da família ajudaram as mulheres a expulsar o homem de dentro da própria casa. Engraçado é que ninguém reconheceu o homem como o marido que estava lá colocando a mamadeira para o filho. O rapaz, o que ele fez? Poxa, vou voltar para minha casa, o apartamento é meu. Com isso, todos que moravam ali nas proximidades começaram a saltar da janela, tentando fugir do que eles acreditavam ser o próprio demônio. Na confusão, várias pessoas se machucaram ali e um bebê de 4 meses acabou morrendo. A polícia não encontrou qualquer droga no local, nem mesmo evidências de cultos religiosos ou obscuros dentro do apartamento para tentar explicar esse surto de histeria coletiva. Meu conselho para isso é case com uma pessoa que não pareça muito Satanás, para as pessoas não se confundirem à noite. Meu Deus. Também em 2010, um surto aconteceu em escola aqui no Brasil, no Ceará. Dezenas de alunos entre 12 e 19 anos que estudavam na escola diziam ver o espírito de um estudante que havia morrido dentro da própria escola. Vários adolescentes entravam em um tipo de transe ao entrar dentro da escola, o que fez com que esse boato desse espírito desse estudante que estudou se espalhasse rapidamente. Psicólogos e parapsicólogos e até mesmo um padre foram chamados para dentro dessa escola do Ceará para conversar com os alunos e explicar o que estava acontecendo. Explicar não, tentar explicar o que estava acontecendo. Mesmo com a ajuda de todos esses profissionais, os casos de desmaios e sintomas semelhantes a convulsões só aumentaram, o que fez com que a escola tivesse que fechar as suas portas por um período. Após o intervalo, o caso aparentemente se resolveu. Qualquer dia a gente volta nessa escola do Ceará para ver se realmente resolveu ou se as pessoas estão só inventando um surto para poder não estudar. Já entre 1962 e 1963, na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, ocorreram vários relatos em que dezenas de meninas tiveram surtos nos quais elas gritavam e se contorciam sem parar. Os episódios fizeram com que elas fossem acusadas de bruxarias, julgadas e 25 delas foram presas pelo surto de bruxaria. Histórias bizarras, não? A gente se encontra num próximo vídeo, quem sabe com uma história menos mirabolante que essa. Tchau!